Quais é que são as línguas mais próximas do português? É claro que a resposta óbvia são as línguas latinas, as línguas que vieram do latim, mas dentro desse grupo, quais é que são as mais próximas? E já agora, qual de todas é que é a mais próxima? Na verdade, há duas respostas e eu vou dar até ao final deste vídeo. A questão é, na verdade, muito mais difícil do que parece, porque, ao contrário da ideia que nós temos muitas vezes na cabeça de que as línguas são unidades discretas, facilmente identificáveis e separáveis das línguas do lado, e isto é uma ideia que vem da criação do Estado-nação, cada um deles com uma língua própria e bem definida e com um padrão, na prática, no terreno, digamos assim, as línguas estão muito mais misturadas, há uma gradualidade que nem sempre nós reconhecemos, as fronteiras são pouco claras, e por isso não é fácil dizer o que é uma língua ou o que é uma variedade de uma língua. Isto acontece não só com as línguas latinas, com várias outras famílias de línguas. Portanto, não é nada fácil e por isso as respostas são diferentes dependendo da pessoa a quem perguntamos. De qualquer forma, uma das possíveis respostas é o galego. O galego é uma das línguas oficiais da Galiza, a língua própria da Galiza, que tem origem no desenvolvimento próprio do latim no noroeste da Península Ibérica, desenvolvimento esse que deu o galego e o português, e depois as várias variedades do português. O problema com esta resposta é que, dentro da Galiza, há ainda muitas pessoas que consideram, e não só dentro da Galiza, mas há muitas pessoas que consideram que, na verdade, este sistema linguístico desenvolvido ao longo da Idade Média manteve-se como um sistema linguístico único, depois com vários padrões e com vários nomes, galego, português, mas que continua a ser tudo um mesmo sistema, no fundo a mesma língua, e portanto o galego é uma variedade, o português de Portugal é outra variedade, o português do Brasil é outra, e por aí fora. E, portanto, a resposta não poderia ser galego, porque o galego não é a língua mais próxima do português, porque o galego não é uma língua distinta do português. E isto é uma opinião que algumas pessoas têm na Galiza e fora da Galiza, e por isso esta resposta não é universal. Curiosamente, em Espanha existe uma outra variedade linguística chamada fala, que também pertence ao sistema linguístico galego-português e que muitos estudam como língua separada, mas que também pode ser considerada uma variedade dentro deste sistema. Poderia ser também outra das respostas. Qual é a língua mais próxima do português? Temos também como língua muito próxima o mirandês. O mirandês é um nome que se dá a um padrão de língua, de um sistema linguístico também ele desenvolvido ao longo da Idade Média, depois do início da divisão do latim em várias variedades. É um nome dado a um sistema que podemos chamar leonês, asturiano, é, digamos, uma faixa de variedades que está ao lado do galego, da faixa galego-portuguesa, para Oriente, e está para Ocidente da faixa do castelhano. O mirandês foi reconhecido oficialmente como uma das línguas do nosso país em 1999. Não é propriamente uma língua oficial, ao contrário do que por vezes se diz, é uma língua reconhecida oficialmente e que tem algum uso no município de Miranda do Douro e é, aliás, ensinado nas escolas nesse município. Esta língua pode ser considerada a língua mais próxima do português se nós considerarmos que o galego não é uma língua separada do português. E neste caso o mirandês está bem próximo, até porque sofreu muita influência do português ao longo do tempo e por isso tem um vocabulário muito aproximado do português, tem convenções ortográficas muito próximas do português e por isso é uma língua próxima do português. A resposta que muitas pessoas dão a esta pergunta, qual é a língua mais próxima do português, assim sem pensarem muito, será sempre o espanhol / castelhano, dois nomes para essa língua, mas no entanto não me parece que esta resposta seja válida, seja possível, porque teremos sempre pelo menos o mirandês no meio, como língua que está mais próxima do português do que o castelhano. E poderemos ter também o galego, a fala, e por isso o castelhano nunca será a resposta correta para a língua mais próxima do português. No entanto, é uma das línguas mais próximas do português, sem dúvida, e por isso tem de estar nesta lista e neste vídeo. Não podemos esconder também que alguns linguistas e muitas pessoas consideram que o português do Brasil já se afastou suficientemente do português de Portugal para ser considerado um sistema autónomo. Não é a minha opinião, penso que estamos a falar de variedades dentro do mesmo sistema. No entanto, há esta resposta que por vezes também ouvimos, pessoas que dizem que o português do Brasil, também chamado neste caso brasileiro, será já uma língua autónoma, uma língua latina separada do português. Isto merece um vídeo só para
responder e analisar esta questão. No entanto, também deixo aqui esta possível resposta que algumas pessoas dão. Algumas pessoas lembram também que as línguas crioulas com base portuguesa, a mais conhecida é o crioulo cabo-verdiano. Estas línguas têm de facto um léxico muito próximo do português, pelo menos em certas áreas. No entanto, têm uma gramática muito distinta, que tem características próprias das línguas crioulas, que são um grupo à parte com uma origem muito curiosa e que também merece um outro vídeo. Portanto, apesar de serem línguas próximas do português pelo lado do léxico, não são línguas especialmente próximas, não só na origem, não são línguas que tenham vindo do mesmo caminho que o português, têm uma origem muito curiosa e muito interessante, que é diferente das outras línguas, como também tem uma gramática de facto diferente, e por isso não parece que sejam, certamente não são, o crioulo cabo-verdiano não é certamente a língua mais próxima do português, está aqui porque tem um léxico próximo e por isso penso que também cabe bem neste vídeo sobre as línguas mais próximas do português. A resposta oficial, e sim, há algo oficial nisto, porque, por exemplo, nós podemos ir a um notário certificar uma tradução de uma língua para outra e é possível, por exemplo, fazer traduções oficiais de galego para português. Já não será possível fazer uma tradução oficial, por exemplo, do português do Brasil para o português de Portugal. Isso oficialmente não existe, porque são variedades da mesma língua. É possível fazer uma tradução oficial de castelhano para português, de mirandês para português. Portanto, há respostas oficiais à pergunta o que é uma língua. Portanto, a resposta oficial, na verdade, é que a língua mais próxima do português será, considerando apenas aquelas línguas que oficialmente podem ser usadas para traduzir no notário, por exemplo, a resposta é o galego. O galego é oficialmente uma língua separada do português. Há traduções de galego para português. Portanto, a resposta oficial, qual é a língua mais próxima do português, é galego. Mas há depois a minha resposta, porque há aquelas pessoas que tendem a separar as várias variedades de línguas o mais possível e considerar que são línguas separadas. Estas pessoas tenderão a, logo possível, considerar o português do Brasil uma língua separada do português de Portugal e a olhar para o português do Brasil como um sistema autónomo, e não só aqui, se aplicarem os mesmos critérios noutros sítios, vão, por exemplo, olhar para os Balcãs e ver muitas línguas, o croata, o sérvio, o bósnio e por aí fora. Portanto, a tendência será para separar sempre que possível. Depois há uma outra tendência diferente, que é uma tendência de amalgamar o mais possível os sistemas linguísticos numa etiqueta única, em que a tendência será para não separar, pelo menos até ser impossível não separar. Esta tendência tenderá a olhar para, por exemplo, o croata, o sérvio, o bósnio, o montenegrino e ver um só sistema com vários padrões. Tenderá a olhar para o português de Portugal e o português do Brasil como dois padrões do mesmo sistema. E nesta tendência, em que eu me incluo, para dizer a verdade, o galego também pode ser muito bem entendido como uma variedade deste sistema maior, que podemos chamar galego português, e por isso, neste caso, a resposta de qual é a língua mais próxima do português será o mirandês. E poderão perguntar, então, mas não poderíamos continuar com esta tendência e achar que o mirandês também é uma variedade da mesma língua? Bem, por essa lógica, tudo o que está aqui na Península Ibérica será uma variedade, com algumas exceções, claro. Ou seja, poderíamos continuar indefinidamente e juntar todas as línguas latinas numa só variedade, ou melhor, numa só língua de que serão várias variedades, como aliás acontece no árabe, que tem uma língua por cima chamada árabe padrão e depois variedades que são tão distintas como as línguas latinas. E seria possível, mas claro que não é isso que nós fazemos, e não me parece que possamos ir tão longe. Isto é sempre uma decisão e quando eu respondo que o galego poderá ser entendido como uma variedade dentro deste sistema, estou a equilibrar a nossa própria sensação de estar perante línguas diferentes com o conhecimento da proximidade entre as várias variedades. E neste equilíbrio eu considero que o galego pode ser considerado uma variedade da mesma língua. Não é fácil, está numa fronteira, num limite, mas pode ser considerado. O mirandês, se olharmos para as características
lexicais, das características gramaticais, se virmos, por exemplo, que não tem a queda do N e do L intervocálicos, que Luna é a nossa Lua, e que essa queda é uma característica muito central no nosso sistema, se olharmos para tudo isto, o mirandês é claramente uma língua separada. Até porque se fosse uma variedade da nossa língua, então o leonês também seria, o asturiano também seria, e estaríamos num outro mundo linguístico. Portanto, a minha resposta é a língua mais próxima do português é o mirandês, e no entanto, este vídeo é sobre as várias línguas que são próximas do português, e todas aquelas que eu referi são próximas do português. Não falei do português do Uruguai, porque considero que é, no fundo, uma variedade da nossa língua, mas isso fica para um outro vídeo. Se gosta destes temas, não se esqueça de seguir o canal. Muito obrigado.